Amém, irmãos. Boa noite, na paz do Senhor. Para mim também é poder falar com vocês, mulheres, e não só as mulheres, mas aos homens também, que nós precisamos louvar a Deus pela vida de cada um aqui, pela existência da vida dos homens, das mulheres. Mas se hoje foi escolhido esse dia para homenagear as mulheres, amém? Nós vamos ministrar aí uma palavra, mas eu quero que você, homem, também receba essa palavra, porque o Senhor ministrou muito ao meu coração, amém? Se coloque em pé rapidinho aí, abra sua Bíblia em João, no capítulo 2, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, ó Deus, pela sua palavra já, Pai, queremos agradecer por ela. Usa o teu servo, Pai, ministra na boca do seu filho, ministra, Senhor, a sua igreja, que toda inquietação, toda mente cativa nessa noite, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, nós repreendemos e declaramos, ó Deus, que neste lugar existe a paz de Deus, ó Pai, nesse lugar fluir do teu Espírito, e onde há o fluir do teu Espírito, Senhor, há liberdade. Use o teu filho da maneira que tu quiseres. Ministra, Senhor, a sua igreja, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Amém? João capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim, João, a partir do versículo 1, o título desse capítulo diz: As bodas em Caná, a água feita em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e os seus irmãos e os seus discípulos, e fizeram ali não muitos dias. Poder sentar? Aperte a mão do teu irmão, dê um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é a seguinte: por que o vinho acaba? Mulheres, homens, igreja, casa de oração. E o texto, ele começa a falar a respeito de uma celebração de casamento, certo? Que aconteceu em Caná da Galileia. E esse casamento, amados, ele é um pouco diferente
dos casamentos, das festas, das bodas, das festas de 15 anos, das festas hoje de aniversário, que acontecem dentro da nossa sociedade. Porque hoje, quando alguém pretende-se fazer uma festa, já tem um buffet arrumado, já tem um salão, já tem uma pessoa lá que vai organizar para receber, não é? Esses convidados, praticamente já tem tudo pronto. Falta você passar ali aquele cartão, aquele cheque, para que aquele banquete chegue aos noivos, aos anfitriões de uma festa e chegue a esses convidados. Não é assim que acontece numa festa hoje? Então, há uma facilidade e tudo hoje acontece muito rápido. As nossas festas hoje, elas têm uma duração de 3 a 4 horas, no máximo. É o que acontece hoje nos salões pequenos, nos salões grandes e muitas vezes até no meio das famílias, em função da rapidez, em função de uma série de situações. Mas o texto, ele fala de uma celebração, queridos. E ele fala de uma mulher que estava nessa celebração, que foi Maria. E essa celebração, ela é um pouco diferente desta que eu acabei de falar. Por quê? A celebração, as festas que aconteciam no tempo de Jesus, elas tinham uma duração muito maior do que os dias de hoje. Elas duravam entre 7 até 14 dias. Os noivos, eles se casavam naquele determinada data, naquele determinado dia, chegava o final ali para eles, eles iam para as núpcias, e quando retornavam, a festa ainda estava acontecendo. Para quem gosta de festa hoje, não é? Iria, dizendo aí num português mais informal, deitar e rolar, não é? Iria gostar muito da festa. Então, a festa na época de Jesus, dá para a gente perceber que era uma festa bastante o quê, queridos? Farta. Era uma festa bastante rica, onde se tinha uma boa bebida e uma boa comida. Mas o texto, ele começa a falar dessa celebração, desse casamento, e uma coisa que me chama a atenção também, que nessa festa, para ela ter uma duração, uma festa entre 7 a 14 dias, para ela funcionar bem, ela teria de ter o quê? Um bom vinho e uma boa comida. Porque vinha gente de todos os lugares. Vinha gente não sei se ônibus, naquela época não tinha os burros, não é? Que era o meio de comunicação que levavam as pessoas até aqueles lugares. Então vinha gente de tudo que é lugar. Hoje nas festas acontecem também assim. Às vezes vem a família lá de São Paulo, vem essa família de Minas, e chega aquele monte de gente, não é? E junta tudo, e aí aquela coisa legal da festa. Oi, tudo bem? Mas você está bonito, você engordou, não é? Sempre tem aquele meio, o chatinho, né? O abençoado ali, que sempre vai falar, nossa, como você engordou um pouquinho, como você está mais isso, mais aquilo, ou então emagreceu e está isso, está mais bonito, está mais feio. Sempre tem um que vai fazer uma alfinetadazinha. Bem, e a festa, para acontecer, ela tinha que ter uma boa comida e uma boa bebida. E queridos, para esses noivos conseguirem, para essa família manter tudo isso durante esses dias, a coisa era bastante séria, muito séria mesmo. Porque nos primeiros momentos de uma festa, hoje, você está ali, você está no salão, você observa os enfeites, você observa ali, a mulher então, observa os mínimos detalhes de uma mesa, observa o vestido da outra que estava na festa de não sei quem de semana passada, observa o penteado de uma mulher, o penteado da outra, não é? E
chega ali, passaram-se alguns minutos, todo mundo, uma festa, ela não se mantém apenas de aparência. Você vai falar assim: estou com fome. Eu preciso beber algo, eu preciso comer algo. Não é assim que funciona? Porque se não tiver aquele petiscozinho, aquele salgadinho, aquela comida, aquela Coca-Cola abençoada, não tiver aquele suquinho, se você tiver na sua dietinha, você vai falar assim: a festa estava uma chatice. Foi uma festa horrorosa. Muitas vezes acontece assim. E eu comecei a pesquisar, comecei a estudar algumas coisas, e quando, querido, os pais, se o noivo está ali, a família do noivo, se essa família não fosse bem recebida no quesito bebida e comida, se eles não fossem, como que eu vou dizer, se não fossem, não é abastecida a palavra, se eles não se sentissem satisfeitos com aquilo que foi servido, o bom vinho, a boa comida, a coisa era tão séria que eles poderiam processar a família da noiva. Olha que coisa terrível. Imagine a grande preocupação do pai dessa noiva, da mãe dessa noiva, para manter uma festa de tantos dias e poder ainda passar uma vergonha. E aí, querido, nesse contexto, a gente vai começar aqui agora a pregar. Nesse contexto, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi convidado a uma festa. Que Jesus, a sua mãe, não é? Na sequência que vem, a mãe de Jesus, Jesus e os seus discípulos foram convidados para uma festa em Caná da Galileia. E eu comecei a notar aqui algumas coisas que eu posso aprender com esses noivos. Esses noivos, eles entenderam que convidar Jesus, eles estavam convidando o seu discípulo, os seus discípulos. Que convidar Maria, eles estavam convidando os discípulos de Jesus. E naquela época, Jesus ainda estava no início do seu ministério. Ainda não eram os 12 que andavam com Jesus. Provavelmente entre 3 a 4 discípulos estavam ali andando com Jesus. E eles tiveram esse cuidado ali. E provavelmente a intenção desses noivos, talvez seja a minha, a sua intenção, de convidar Jesus para estar na sua reunião, convidar Jesus para estar na sua festa. Não era qualquer pessoa. Estar Jesus num casamento, estar Jesus numa festa, seria algo muito grandioso. Então, esses noivos tiveram um discernimento, mas eles entenderam um princípio, querido, que para ter Jesus naquele casamento, ter Jesus naquela festa, eles tinham que aceitar os discípulos também. E o que eu tenho aprendido com isso? O que eu e você vamos aprender nesta noite? Que quando eu convido alguém, quando eu convido uma pastora, quando eu convido um irmão, quando eu convido um pastor para estar na minha festa como meu convidado, para estar na minha reunião, eu estou chamando Jesus para dentro da minha festa. Eu estou levando Jesus para dentro da minha festa. E algumas pessoas, querido, têm perdido a presença de Jesus porque querem ter comunhão com outras pessoas que não são o quê? Discípulos. Que não são pessoas cheias de Deus. Não querem ter comunhão com os discípulos. Você quer ter certeza de que Jesus vai estar no seu casamento, de que Jesus vai estar nas suas bodas, de que Jesus vai estar na sua festa? Convide um discípulo, convide uma discípula para estar na sua festa, convide alguém para estar na sua casa.
Talvez seria um pouco difícil alguém aqui chamar todas essas pessoas para estarem em uma reunião, num chá, as mulheres, lá num churrasquinho, alguma coisa, mas passe a priorizar discípulos na sua lista de convidados. Priorize discípulos na sua lista de convidados. E por onde um discípulo vai, Jesus vai com ele. E se um discípulo não pode entrar, eu posso te dizer nesta noite que Jesus também não faz questão de entrar. Olha para essa pessoa bonita que está ao seu lado, essa mulher, esta mãe, e diga para ele que ele é um discípulo do Senhor. Aleluia, faça um elogio para ele nesta noite. Ganhe este irmão, ganhe esta irmã. Aleluia, porque você vai estar levando Jesus para dentro da sua casa. E na lista de convidados, não priorize os mais ricos. Não priorize os que têm mais dinheiro, os que têm mais status. Não priorize numa lista de convidados aqueles que são mais fluentes, os mais inteligentes. Priorize na lista de convidados aquele que deseja andar coladinho com outro. Coloque na sua lista de convidados aquele que vai estar no dia da sua dor, apertando a sua mão. Coloque na lista de convidados, querido, alguém que você pode telefonar, seja a hora que for, e ele vai falar assim para você: eu tenho uma palavra de amor para você nessa hora da dor. Eu tenho uma palavra de reforço para você na hora da dor. Eu tenho uma palavra que te coloque em pé nesta noite. Eu tenho uma palavra que te coloque em pé nesta madrugada. Pode deixar que eu vou dobrar o meu joelho, porque eu estou num ano de joelhos dobrados. Eu estou num ano onde as minhas mãos precisam estar juntas, onde eu preciso estar com as mãos dadas. Então eu começo a entender que há uma aliança, que há um propósito de Deus na minha vida. E eu começo a priorizar, querido, vidas. Vidas. Você precisa priorizar vidas. Pare de priorizar coisas. Às vezes a gente quer priorizar muito coisas, priorizar muito material, priorizar muito o estar, priorizar muito o que não pode perder. Comece a priorizar vidas nesta noite. Traga a igreja para mais perto de você. Como que eu posso, Rodrigo, trazer a igreja para mais perto de mim? Comece a priorizar as pessoas que você deseja ser um discípulo, caminhar com você. Comece a entender que esta mãe, que esta mulher, que este homem, que este irmão, ele precisa andar mais pertinho de você. E esses noivos convidaram Maria. E a Bíblia vai dizer um pouco aí sobre Maria. E Jesus e os discípulos, provavelmente, Maria foi convidada, Jesus foi convidado e os discípulos foram convidados para aquela festa em Caná da Galileia. E provavelmente, irmãos, aqueles noivos, eles não tinham a pretensão de passar um vexame. Porque ninguém que faz uma festa, seja ela menor ou maior, ninguém tem a pretensão de passar por um dia da vergonha. Ninguém quer que você saia da festa dizendo que não comeu ou que não bebeu. Eles não esperavam a vergonha. Eles queriam ter Jesus em sua festa, porque isso trazia o que para eles? Honra. Aleluia. E amados, a vergonha, ela não avisa o dia que ela vai chegar. A decepção, ela não avisa o dia que vai chegar, mãe. Talvez você esteja aqui no seu cenário de vida, mulher, mãe. Talvez você esteja passando um massacre dentro da sua casa, um massacre dentro do seu emprego. Talvez você tenha um filho ou conheça uma amiga que tem um filho, mas esse filho não fala com esta mãe. Onde um relacionamento
entre filho e mãe já se quebrou há muito tempo. Mas pode haver também um relacionamento quebrado aqui entre discípulos. Pode haver um relacionamento quebrado aqui entre vidas, entre ministérios, entre o seu chamado, a sua caminhada, entre o seu irmão. E existem pessoas talvez que estejam aqui passando por um momento da vergonha. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que onde Jesus chega, Ele muda a história, Ele muda o cenário, Ele muda a situação. Glória a Deus. Estão ali todos comendo, estão ali todos bebendo, a festa está muito boa, provavelmente a música está muito boa, está rolando tudo ali na festa de uma maneira onde as pessoas estão sendo agraciadas ali pela comida, pela bebida, e de repente acontece um imprevisto. E muitas vezes, quando você faz uma festa, você não conta com imprevisto. Você não conta com aquela comida que pode estragar. Você não conta com aquela bebida que pode perder o gelo e ela ficar quente ali. Você não conta com os imprevistos. Você não pensa nisso naquela hora. E a Bíblia vai dizer que estão ali os discípulos, que Jesus estava naquela festa, que Maria estava na festa. Imagine o cenário, a festa está aqui acontecendo e de repente chega uma mulher, chega Maria e ela começa ali a observar, ela começa a ver alguma coisa ali na festa, e todos estão na festa, e provavelmente os anfitriões da festa, eles não vão perceber também, porque a intenção desses anfitriões é o quê? Receberem ali, a intenção daqueles anfitriões é estarem ali curtindo a festa. Talvez aqueles pais estivessem curtindo a festa, aquela mãe estivesse ali curtindo a festa, aquele tio. Mas entra uma mulher naquele cenário e ela começou a observar tudo aquilo. E quando de repente, o vinho está acabando. Aleluia. Quando Maria, ela entra, ela começa a observar. A irmã Maria entrou no cenário. E ela começou a observar, ela olhou que o vinho estava acabando. Que o vinho era pouco. E muitas vezes os convidados, eles não conseguem perceber isso. E Maria, ela teve um olhar, ela teve olhos abertos. Ela percebeu o que muita gente não conseguiu perceber. Maria, ela conseguiu enxergar o que muita gente não havia percebido. Aleluia! E Jesus e Maria chega e fala para Jesus assim: Jesus, não tem mais vinho. E sabe o que eu começo a aprender? Eu começo a aprender com a irmã Maria, eu começo a aprender com a mãe de Jesus nesse momento, que eu preciso de pessoas como Maria. Eu preciso de mulheres, eu preciso de mães que ainda tenham a coragem de dizer para os seus filhos que o vinho está acabando. Eu preciso de uma irmã Maria que chegue a mim e fale assim: Rodrigo, o teu vinho está acabando. Eu preciso de alguém que chegue até a mim e sinalize que o meu vinho, ele está perdendo. Porque muitas vezes, queridos, nós queremos isso aqui, ó. Nós queremos, você está bonito, você está magrinho, você está isso, e aí isso cresce, e a pessoa toda, a gente não sabe ainda lidar com situações como esta, quando alguém chega para mim, chega para você e diz assim, ó, é tempo de olhar para dentro do vaso.
É tempo de olhar para dentro de si. Você precisa começar a olhar, ter um olhar mais fixo, mais despertado e começar a ver assim, o meu vinho está acabando. O meu vinho está acabando e eu preciso fazer alguma coisa. E aí, muitas vezes a gente fala assim, eu não quero essa Maria perto de mim, eu não quero essa mãe mais perto de mim, porque ela é uma chata. Já vem esse chatinho, já vem o Sandro me insistir comigo, já vem a pastora Márcia insistir, eu já não aguento mais. Muitas vezes eu olho ali o telefone, eu sei que já é a irmã, eu quero fingir que eu não ouvi e não quero atender. Querido, a coisa é muito séria, minha irmã, meu irmão, mãe, e a gente não quer olhar quando o vinho está acabando. A gente quer e a gente fica ali. Enquanto tem o vinho, enquanto tem a comida, eu fico dentro da festa. Mas, querido, sabe por que o vinho acaba? Porque quando ele acaba, a festa acaba para mim. Não é isso? Quando o vinho acaba, a boa comida acaba, a boa bebida acaba, você não consegue mais viver das aparências naquele lugar. Ainda mais 3, 4, 5, 7 dias. Você pode até ficar algumas horinhas, mas você já não quer mais estar muito tempo naquela festa. É como se aquela festa já desce para você. E aí você quer ir embora. E vamos lá. E se nós estivéssemos ali rodeados de pessoas que talvez que dissesse para a gente só o lado positivo, só o lado bom, só pessoas que nos aplaudissem, que nos abraçam, que nos beijam. Mas, querido, existe momentos, mãe, existe momento, minha irmã, que se nós não tivermos uma Maria, se nós não tivermos uma mãe assim, que fale alguma coisa, talvez você, mãe, esteja aí pensando, eu não devia ter falado isso para o meu filho, eu não devia ter agido assim, mas quando você age assim, você está sinalizando para o teu filho assim, eu preciso falar, porque senão ele pode morrer. Eu preciso falar, porque quando eu tenho uma pessoa assim, eu vou dizer, querido, que a gente morre sem tempo de socorro. Tem gente morrendo aí sem tempo de socorro, porque faltou uma pessoa como Maria para sinalizar que o vinho está acabando. Amém? Só que Deus nos ama tanto, tanto, como disse essa canção aqui, que Ele coloca pessoas como Maria ao nosso lado. Ele coloca pessoas que têm a coragem de dizer para a gente que o vinho está acabando. Então não rejeite essas pessoas. Não rejeite quando alguém disser para você assim, olha, eu preciso que você esteja mais presente dentro da casa do Senhor. Não rejeite. Maria, ela poderia ter apanhado ali, a gente colocou aqui a Gláucia como uma representação. Pode sentar ali, Gláucia. Obrigado, tá? Ela tá ali. Amém. Não, ela vai entrar ainda rapidinho para a gente fechar. Ela é obediente, né? Ela fica ali, aleluia. Maria, ela poderia ter apanhado a bolsa dela naquela hora, porque mulher gosta de bolsa, né? E ela ter falado assim, para mim encerra. Foi, estou indo embora, fui, não é? Mas ela continuou. Maria, ela poderia ter feito tudo isso, mas ela chamou os discípulos, Jesus. Mas tem gente que prefere se afastar. Tem gente que prefere afastar da mãe, afastar do irmão, afastar do discípulo, do que dizer a verdade para ele. Aleluia, glória a Deus. E aí, meu irmão, o que acontece? Aquela mulher, ela chega para Jesus e ela fala, o que ela fala, queridos? Ela chega ali para Jesus naquela hora, ela fala que o vinho estava acabando. E de repente, Jesus chega para Maria e fala assim, mulher, que tenho eu contigo? Não foi isso que Jesus fala para ela? E aí ele fala assim,
ainda não é chegada a minha hora. E quando eu leio esse versículo, me chamou muito a atenção. Quando Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora. Se você me perguntasse assim, Rodrigo, você vai embora? Eu falaria para você assim, Tati, ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque eu ainda vou participar da ceia, porque eu ainda vou falar com algumas pessoas. E quando Jesus fala isso para Maria, Maria não questiona mais, a sua mãe não questiona mais, Maria começa a entender naquela hora, se não é chegada a minha hora, se não é chegada a hora dele, é chegada então a minha. Maria começa a entender, ela recebe uma revelação, ela tem um olhar aberto e ela começa a entender assim, se não é chegada a hora dele, é chegada a minha. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. E o que o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã, nesta noite, irmãos? Se não é chegada a hora dele, é chegada a sua. O que você precisa fazer? Talvez você gostaria muito de ser promovido, ter uma viagem lá para o exterior, você ter um trabalho lá no exterior, mas será que você já começou a fazer o curso de inglês? Você queria muito passar no vestibular, mas será que você tem treinado as redações para o Enem? Você gostaria muito de receber um presente do seu filho, mas será que você tem feito também alguma coisa com o seu filho? Você tem andado mais perto com o seu filho? Você tem mantido um diálogo mais aberto com o seu filho? Ou se você só está na oração e falando, Deus, a hora é tua. Mas será que a hora não é a sua, irmã? A hora não é a sua, irmão? E Maria começa a entender assim, se não é a hora dele, é a minha. Então Maria entende assim, existe algo na agenda de Deus. Não é chegada a hora dele, mas é chegada a minha. Eu tenho que fazer alguma coisa. Maria entendeu, a irmã Maria entendeu naquela hora que havia um milagre de Deus na agenda dele. A hora, o dia, o momento, ninguém sabia. E aí, querido, a gente começa a olhar ali aquele vinho, o vinho está acabando, e muitas vezes é assim, ó, o vinho, ele está acabando, e aí ele chega ao final, e quando ele chega ao final, quando a taça está já vazia, sabe o que eu faço? A coisa começa a apertar, e Deus começa a tratar do filho, porque Ele ama tanto, e aí esse filho começa a vir para a escola dominical, esse filho começa a orar como nunca, esse filho começa a entender o que é ter joelhos dobrados, esse filho, essa mulher começa a entender o que é ter os olhos abertos, e esse filho começa a buscar, porque enquanto ele tem a taça cheia, ele está lá dançando, ele está cantando, ele está abraçando, porque ele recebe aplausos, mas quando esvaziou, ele vai para o altar e começa a buscar. Será que Deus precisa tratar da gente assim, querido? É uma noite de reflexão, é uma noite de ceia, é um momento que eu preciso fazer uma reflexão na minha vida. O vinho acabou e ele tem que acabar assim. Eu começo a entender que ele precisa acabar para que o vinho novo entre. E Maria se levanta naquele momento porque ela entendeu a voz profética do seu filho. E ela começou, o que ela fez? Maria levanta naquele momento, estão ali os serviçais, estão ali aqueles homens naquele lugar. Ela sai daquele cenário e ela entra em cena mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Maria começa a falar isso, e ali todo mundo começa a trabalhar, porque todo mundo recebe a voz de comando. O milagre ainda não tinha chegado, mas ela começa a trabalhar. Então Deus está chamando a mim e a você, eu quero que você se coloque em pé nesse momento, meu irmão.
porque você entendeu que o vinho acabou e eu preciso fazer tudo aquilo que o mestre mandar, tudo aquilo que o Senhor mandar. O vinho acaba, é atual, mas não é moderno. Não é moderno. Aquilo não era uma imposição da lei, irmãos. Era um costume ali dos judeus. Eles estavam ali e eles passavam ali, lavavam as suas mãos, alguns lavavam até os pés. E eles começaram a preparar, e com isso a água ia diminuindo. E eu não sei como está o seu nível de vinho. Eu não sei como está o seu nível de vinho. Aleluia. Mas o vinho acaba, porque se ele não acabar, eu continuo na festa com o vaso vazio. E você hoje tem uma decisão, mulher. Você, irmão, tem uma decisão. Você quer continuar na casa de oração? Você quer continuar dentro da festa assim? Ou você quer continuar dentro da festa assim? Aleluia. E quando o vinho acaba, eu quero encher, eu encho, eu busco, e ninguém quer ficar pelo meio. Você só para de buscar quando a taça transborda. Quando o vinho novo chega e você começa a beber o vinho novo, e Jesus é o vinho novo, aleluia, ele passa pelo momento lá. O vinho novo, o bom vinho novo, é aquele que não perde o sabor, aleluia, não perde o sabor. O bom vinho novo não perde o sabor. Talvez, irmã, você tenha pensado que eu vim trazer uma palavra de castigo para você nessa noite. Jamais, longe de mim isso. Eu vim trazer uma palavra de alerta para você, uma palavra de um sinal amarelo, para dizer assim para você: olha, o vinho acabou. Será que não é tempo de você começar? Será que não é tempo de você recomeçar a buscar? Será que não é tempo de você sentar à mesa do Senhor com maior reflexão? Será que não é tempo de você entender, aleluia, quando alguém, e aí, para a gente fechar tudo isso, vou sair desse rascunho aqui, para a gente fechar tudo isso, o vinho acaba quando eu perco a prioridade. O texto ele vai dizer assim, que foram convidados para a festa na sequência, Maria, depois Jesus e os seus discípulos. E lá no final, ele diz assim, ó, e desceu a Cafarnaum, ele, Maria e os discípulos. O vinho acaba, querido, quando eu insisto em deixar Jesus em segundo plano e eu quero colocar em primeiro plano outras pessoas. O vinho acaba quando eu quero colocar outras coisas e deixo a igreja em segundo plano. Eu preciso colocar Deus, minha família e a igreja. A igreja ela tem que ter uma escala para a minha vida, porque senão o vinho acaba e a gente morre. E ninguém fala para a gente que o vinho acabou. E o Senhor quer falar para mim e para você assim, ó, o vinho acaba para você ter o olhar aberto e entender que quem é o primeiro é Ele. E desceram a Cafarnaum, Ele, Maria e os seus discípulos. Maria não pode estar na frente. Quem tem que estar na frente, no início até o final, é Ele. É Ele. É por isso que a igreja diz todos os dias, é Ele, é por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Oh, aleluia. Como está o seu tanque? Como está o seu nível? Como está a sua taça, irmão? Como está? Já acabou? Já acabou? Você já saiu da festa? E existem momentos que a gente está aqui na festa. A gente está aqui e está tudo legal, está tudo bonito.
E aí eu levo o Sandro para minha festa. O Sandro está lá comigo na festa. E a festa é assim, ela está muito boa. Tudo muito legal na festa. E de repente é um som diferente. De repente é uma mexida diferente. De repente são palavras diferentes naquela mesa. A mesa onde tinha comunhão começa a ter fofoca. A mesa onde Jesus estava ali trabalhando começa a ter disse-me-disse. A mesa estava tudo legal e de repente eu começo a falar do meu pastor. Eu começo a falar da minha igreja. Eu começo a dizer que eu não creio no ano, que eu não creio mais no propósito. Querido, e nessa hora o vinho acaba para sinalizar para mim e para você que quando Jesus sair, eu preciso sair. E Maria estava ali naquela festa. E aí, muitas vezes a gente está ali e a tia fala assim pra gente: aguarda só mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, eu vou cortar o bolo, eu vou servir isso, eu vou te dar o refrigerante melhor. Aleluia. E o vinho acabou. E aí você vai ter que falar assim: tia, acabou a minha hora, porque eu vim com alguém. E ele está lá fora. E esse alguém, ele me quer com ele. Amém? Glória a Deus. Pastora Gisela, aleluia. Glória a Deus. Eu só quero dizer uma coisa para você. Hoje eu estava aqui pela manhã, orando. A gente chorou. Não foi um choro assim de decepção, nada disso não. É porque a gente entende que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero convidar você a estar mais conosco na casa do Senhor. Amém? Pastora, para ministrar a ceia. Aleluia.